E se você não gosta de ouvir verdades bíblicas, pode pular o vídeo. Esse vídeo não é para você. Graça e paz. Estamos aqui continuando essa série Reciprocidade, Mandamentos Recíprocos. Mas eu não poderia iniciar sem antes ressaltar do último episódio. Eu quero já agradecer a todos que passaram no canal, que assistiram o vídeo, que deixaram uma curtida, um comentário. Muito obrigado. Continua comigo, tá bom? Hoje o assunto é polêmico, na minha opinião. E eu não sei se você vai gostar, mas eu me chamo Josemar Nunes e nós estamos aqui para falar sobre os mandamentos recíprocos de relacionamento do povo de Deus. Tá preparado? Então vamos lá. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 14. Olha só o que a palavra diz. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, bem-aventurado sois. Aleluia! Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito, das entranhas e medulas. É assim que é a palavra de Deus. Aleluia! Hoje o tema é lavem os pés uns dos outros. Nossa, como é difícil isso. Parece até fácil. Nós lemos um texto aqui, no texto do capítulo 13. O capítulo 13 é incrível. O Senhor Jesus estava aqui nas prévias, né? Da sua morte, da sua entrega para a morte, ali, vivendo um momento único com os discípulos e trazendo ali muitos ensinamentos para que os discípulos pudessem praticar. Era um último momento e Jesus queria deixar as coisas às claras para os discípulos. Para quem não sabe, historicamente, na tradição judaica, as casas que eram mais abastadas, que tinham mais condições, eles tinham servos ou empregados na sua casa. E lá, cada servo tinha a sua função. Muitas casas tinham na porta, na entrada da casa, um servo, um escravo, um empregado, que era responsável por lavar os pés dos seus senhores, dos moradores da casa ou até mesmo dos visitantes que ali chegavam. Sim, porque era um período da época em que as ruas não tinham calçamento e os pés não eram bem cobertos e os pés sempre chegavam muito sujos. E existe uma cultura até imitada, né, em países considerados desenvolvidos de não entrar em casa calçado, nem de sandália, nem de sapato. Isso é interessante, porque traz as impurezas da rua para dentro de casa. Por esse motivo, havia na porta dessas casas um servo que tinha essa função. E, diga-se de passagem, era considerada a função mais inferior de um servo dentro de uma casa, dentro do palácio de uma casa, onde ele estivesse, ali servindo. Era a função considerada mais inferior. Mas, pasmem, falando entre nós aqui, pasmem, quem cumpriu essa função? Aqui no texto do Evangelho de João, no capítulo 13,
nós podemos constatar na leitura que fizemos que Jesus, ele confronta os seus discípulos ali. E ele diz: vós dizem que eu sou o seu mestre e o seu Senhor. E os dizem certo, porque eu sou. Mas agora eu vou fazer algo para vos dar exemplo. Jesus assumiu ali o lugar de servo. E ele ainda diz: entenda uma coisa. O escravo, ele não é superior ao seu senhor. Nem o enviado é superior ao que enviou. Jesus nos dando uma lição de humildade, assumiu o lugar de servo, tomando a função considerada mais inferior existente para um servo dentro do serviço da casa, que era lavar os pés daqueles que chegam. Jesus assumiu essa função e lavou os pés dos discípulos, dando-lhe exemplo de humildade. E não apenas o exemplo de humildade, mas também o exemplo de servir, porque Jesus disse: olha, da mesma forma que eu estou fazendo com vocês, eu estou dando exemplo. Façam vocês também uns aos outros. Aí é que o bicho pega. Aí é que a coisa muda de figura. Porque o que nós queremos é ter os nossos pés lavados. Mas nós não queremos lavar os pés a ninguém. Uma boa parte de nós, eu posso dizer assim, eu não tenho como generalizar, isso é muito polêmico, não é generalizando, mas a maioria de nós prefere, com certeza, ter os seus pés lavados. Quando eu me disponho a lavar os pés de alguém, eu estou dizendo assim: olha, eu honro a tua vida, eu te sirvo por amor, por gratidão. E fazendo agora aqui um parêntese, lá no nosso capítulo anterior, sabe? Mandamentos recíprocos, amor. Eu coloquei lá uma série de textos que falam sobre o amor mútuo entre nós que deveria ocorrer. E esse ato de Jesus, no capítulo anterior, aliás, no mesmo capítulo, nos versos anteriores, porque no verso 34, Jesus dá a demonstração de um amor intenso. Mas no verso 14, Jesus aqui, ele mostra o transbordar desse amor. E como é incrível isso, meu irmão. Sabe, eu quero ressaltar aqui o texto que eu citei lá também. O texto de quando Paulo fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, Romanos 5:5. Paulo fala sobre esse amor transbordante também. O amor perfeito, o amor de Deus, o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, que veio direto no nosso coração. Isso mesmo. Paulo também fala, lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, Paulo fala sobre esse amor transbordar, sobre deixarmos esse amor transbordar. Olha o que o texto de 1 Tessalonicenses 3,12 diz. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor para vós, ou por vós. Olha o que Paulo escreve aos crentes em Tessalônica. Ele pede ali que o Senhor faça crescer e transbordar. Aleluia. Para aqueles que já receberam o amor, tá? Agora vê o que ele fala também em 2 Tessalonicenses 1:3. Meus irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses nós vimos o desejo de Paulo pedindo, clamando ali para que Deus faça crescer e transbordar o amor que está em nós. Aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, a gente vê Paulo já agradecendo por esse amor transbordar.
E no verso 14 de João 13, a gente vê o transbordar desse amor. Sabe como? Exatamente como nós lemos na atitude de humildade e de honra que Jesus teve a nos dar exemplo, lavando os pés dos discípulos, humilhando-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, como Paulo bem escreveu lá aos Filipenses. Jesus assumiu a forma de servo, se colocou ali na função mais inferior para nos dar exemplo de serviço, sabe, de amor, de humildade e de serviço. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que muitas vezes eu e você não queremos ouvir ou atentar é essa aqui. A verdade é que muitos de nós deseja o controle. Mas ao invés de desejar o controle, nós deveríamos ansiar, ansiar por servir uns aos outros. Porque Jesus, como sempre, nos deu exemplo. Jesus não precisava orar, mas ele se retirava para orar. Ele orava junto com os seus. Jesus não precisava jejuar. Ele era Deus, 100% Deus, mas ele jejuava para nos dar exemplo. Jesus não precisava servir, mas ele afirmou: eu não vim para ser servido, mas para servir. E deu exemplo desse serviço, lavando os pés dos seus discípulos, numa preparação, num intensivo que ele teve com os seus discípulos, preparando-os para o que estava por vir, para que eles tivessem respaldo da palavra de Deus, através do seu Filho Jesus, para instruir. Jesus a todo momento nos ensinando e nos dando exemplo. Sabe aquela velha frase? Haha, o discurso pode ser até bonito, porque o que nós mais temos é discurso. No púlpito, nas nossas reuniões, quando nos reunimos, o discurso é lindo, mas a prática deixa muito a desejar. E a frase tão icônica: o discurso até convence, mas o exemplo arrasta e arrasta multidões. Jesus, ele nos deu o maior exemplo de amor e de humildade, assumindo a forma de servo e servindo os seus discípulos e dizendo: se vocês entenderam esse ensinamento, se vocês compreenderam esse ensinamento, vocês serão bem-aventurados. Deixemos para lá o controle. O controle tem que estar nas mãos do poderoso Deus. No meu e no teu coração precisa estar o anseio por amar e servir. Este é o maior ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou para convivermos em comunidade no seu reino, porque o reino de Deus é um reino de amor e de serviço mútuo. E o interessante, irmãos, é que mesmo o apóstolo Paulo, Jesus é o maior exemplo, mas se nós queremos dar um exemplo humano, nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele próprio se colocando ali, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo homem conhecedor, doutor, mesmo sendo poliglota, mesmo sendo influente, ele se colocou como escravo, não só uma, duas ou até mais vezes, né? Olha o texto que a gente vai citar aqui, para você ver Paulo se colocando como escravo. Romanos, capítulo 1, verso 1. Também Tito, capítulo 1, verso 1. Quem sou eu na fila do pão, varão? Queridão, queridona, quem somos nós na fila do pão? Que possamos assumir a identidade que nós temos em Cristo. Somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros. Precisamos também ser servos e servir uns aos outros em humildade e em amor, lavando os pés, preferindo ter o outro em honra, dando honra ao outro, muito mais do que a mim. Aquele que a si mesmo se humilha, é Deus que exalta. Não tem a ver com ser humilhado, mas tem a ver com
servir. Sabe o amor de Cristo que constrange? Esse amor que foi derramado em nós também precisa nos constranger. E o serviço, o lavar os pés, o honrar, é uma demonstração desse amor, exemplificado no Mestre e Senhor, Jesus. Se você gostou, eu te peço que você possa curtir, deixa um comentário aqui, se você aprendeu alguma coisa, se Deus falou contigo de alguma forma, compartilha para alguém e vamos crescer juntos, falando entre nós.